Olá, você já ouviu falar sobre a prova documental? No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa importante prova no processo judicial. Eu sou o Thiago Villanova e você está assistindo mais um quadro do programa Entenda Direito da VNB TV. Documento é toda coisa capaz de documentar um fato. Então a prova documental que pode ser utilizada no processo judicial pode ser um documento escrito, pode ser uma fotografia, pode ser um pendrive, um CD, uma fita VHS. Todas essas provas são admitidas no processo judicial. Agora eu vou falar sobre quem deve produzir a prova documental. O autor, quando ele ingressa com a ação judicial, ele tem o ônus, ou seja, a obrigação de produzir a prova daquilo que ele está alegando. E a prova documental deve ir junto à petição inicial, ou seja, no momento da propositura da ação. No caso do réu, quando ele é citado para responder sobre uma ação judicial, ele deve apresentar, junto com a sua defesa, as suas razões por escrito para combater essa ação judicial. Ele deve carregar junto dessa contestação os documentos, as provas documentais que ele tem para rebater essa ação judicial. Então, o momento de produção da prova documental para o autor é com a propositura da ação e para o réu com a apresentação da sua defesa, da sua contestação. Agora existe a possibilidade de produção de provas novas, são chamadas provas supervenientes. São aquelas provas em que a parte não tinha poder, não tinha ciência quando da propositura da ação ou da apresentação da contestação. Então essas provas podem ser produzidas no curso de um processo judicial, desde que a parte comprove que, com a apresentação da ação judicial ou da contestação, ele não tinha ciência, ele não tinha essa prova em mãos. Agora, existem algumas situações que a prova está em poder de uma terceira pessoa, às vezes ali que não é parte nesse processo judicial. Então, o autor ou o réu dessa ação, caso queira produzir uma prova que está em poder de uma terceira pessoa, ela deve peticionar o juiz e pedir para que o juiz intime essa parte para apresentar determinada prova. Vou dar um exemplo aqui hipotético para você entender essa situação. O autor está litigando contra um banco acerca de determinado contrato bancário e ele precisa comprovar através de um documento que está em poder, por exemplo, de uma seguradora. Essa seguradora, em que pese não seja parte nessa ação judicial, ela está de posse de um documento, então a parte pode requerer ao juiz que a seguradora apresente esse documento em juízo. Então essa prova documental que está em poder de terceiro pode ser utilizada no processo judicial, desde que há requerimento da parte e intimação do juiz para exibição desse documento. Eu vou falar agora também sobre a possibilidade de impugnação da prova. Uma parte apresenta uma prova documental e a outra parte é intimada para se manifestar acerca dessa prova. Essa prova pode ser impugnada para falar sobre a sua autenticidade ou falsidade e também para arguir a sua admissibilidade, ou seja, se essa prova pode ser admitida naquele determinado processo judicial. Por fim, agora é muito importante, quando uma parte produz uma prova documental, a outra parte, como eu disse, é intimada a se manifestar, e se ela ficar em silêncio, se ela não se manifestar acerca da prova documental produzida pela outra parte, essa prova ela é admitida como verdadeira, ou seja, essa parte foi intimada para se manifestar, restou silente, então a prova apresentada pela outra parte não pode mais ser impugnada, não pode mais ser contestada, ela é admitida como uma prova verdadeira. Então a prova documental é uma prova muito importante para elucidação dos fatos que estão sendo discutidos em juízo acerca de uma determinada questão, e ela é uma prova determinante para o juiz da causa que vai julgar o mérito dessa ação judicial.
E aí, você entendeu direito o que é uma prova documental? Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Seja um cidadão consciente, entenda seus direitos.